Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o Gil Brother Away, o Away de Petrópolis. O humorista faleceu essa semana, ele sofreu um AVC antes de morrer, ficou bem debilitado e depois ele descobriu que estava com câncer. No caso, ele tinha dois tumores, um na próstata e o outro na bexiga. E o Gil, no final de vida dele, ele ficou naquela, né, entre internações e altas, né? Então, ele ficava internado um tempo, recebia alta, ia para casa do sobrinho, que cuidou dele. Aí ficava um tempo na casa do sobrinho, aí piorava, o sobrinho levava para o hospital, ele ficava internado de novo. E se eu não me engano, ele ficou em 3 hospitais, tá? Nesse período aí, né, antes de falecer. Então, ele primeiro foi internado lá em Petrópolis, no Hospital de Correias. Depois ele foi para Magé e faleceu no hospital aqui na cidade do Rio. É... É muito estranho a gente ver assim um artista, no meu caso, né? Eu sou super fã de Hermes e Renato. E assim, o cara marcou minha juventude e tal, meus 18, 19, 20 anos, e a gente vê, tipo assim, o cara acabou de extremamente debilitado, veio a falecer, veio ao óbito, né? Relativamente novo, com 60 e poucos anos. E então é muito estranho a gente ver isso. E assim, rapaziada, é uma coisa que eu fico pensando, né? É... Gil morreu, pipocou uma série de homenagens, teve comoção, né? Os fãs, né, ficaram comovidos e tal, e pipocou uma série de homenagens, inclusive em programas de televisão, né? Eu tava até vendo uma postagem no perfil dele depois que ele faleceu, que tá administrado pelo sobrinho. E tem um certo apresentador aí que o Gil, né, gostava do cara e tal. E o cara em nenhum momento se prontificou a conversar com ele quando ele estava doente, né? Mas quando ele morreu, o cara pegou lá uma entrevista que fez com o Gil e botou, né? Tipo assim, homenagem ao Gil Brother da Way. Né? Eu acho, sabe, rapaziada, que homenagens a gente deve, né, literalmente prestar quando a pessoa tá viva, não quando a pessoa tá morta, né? Então eu sou desse pensamento, tá? Cada cabeça uma. O cara, né, a produção quis fazer isso e eu como comunicador eu digo, não foi uma homenagem, foi querer ganhar audiência mesmo. Né? O assunto tava em alta, o cara morreu, então vamos pegar o programa dele e vamos botar. Né? Igual, infelizmente, os Mamonas quando morreram, né? Que tinha programas de televisão aí de domingo que botava Mamonas Assassinas toda semana, algum vídeo, algum pedaço, algum trecho deles no programa, né, que tava aquela comoção para ganhar audiência, né? Isso não é homenagem, ao meu ver não é homenagem. É meio de se ganhar audiência mesmo. Mas assim, o Gil permaneceu por muito pouco tempo no Hermes e Renato. Ele veio a sair, ele divergiu com o grupo, né, que era liderado pelo Fausto Fante. E assim, cara, ele saiu e saiu da pior maneira possível, né? Então ele colocou um processo nos caras, trabalhista, alegando que tinha sofrido trabalho escravo, né? Então, ó, o Gil foi lá, ó, fui escravo do Hermes e Renato. E obviamente ele perdeu os dois processos, né? Os dois processos, não, ele perdeu o processo em duas instâncias, no caso, né? Ele perdeu lá em Petrópolis e perdeu em São Paulo. Tomou na cabeça bonito. E isso pode, né, ter fechado porta para ele, né? Porque é aquela história, né? O trabalho, se a gente parar pra pensar, se a gente é um bom funcionário, a gente fica. Se a gente não concorda e sai, mas a gente sai de boa, né? Aquela empresa ao qual a gente deixou, ela pode, né, ser um cartão de visita pra gente, uma recomendação. Então, tipo, pô, o cara, né, não ficou na empresa, mas ele trabalhou bem com a gente, é um bom profissional e tal. E isso é essencial no mercado de trabalho. Ele não, ele saiu, meteu um processo, alegou, né, trabalho escravo, algum advogado orientou a fazer isso, né? Eu achei extremamente pitoresco quando eu soube dessa situação, né? Eu falei, caramba, ele trabalha escravo, né? Perdeu, né? Perdeu e causou um abalo no Hermes e Renato, né? Porque se a gente parar para pensar, os caras gravaram um vídeo abordando o assunto. Eu vou até deixar aqui na descritiva, tá aqui no YouTube esse vídeo, por sinal. E aí eles gravaram esse vídeo, depois o grupo foi perdendo espaço na MTV, foi pra Record, né? O Fausto entrou numa depressão muito grande, ele já era depressivo, né?
O Fausto acabou vindo a tirar sua vida, não sei se está relacionado ao processo, mas o grupo ele foi perdendo espaço, né? Então você pensa, o cara tá lá no alto, de repente, né? Recebe uma bomba dessa, a cabeça fica meio bagunçada, né? E o trabalho também fica meio bagunçado. Então eles foram meio que caindo, né? E conseguiram se reerguer depois. Então, tanto é que o Massacration tá aí, né? Fazendo um sucesso enorme. Então, o que acontece? Eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido para ambas as partes. Tanto para o Gil, que processou, né? E que reivindicou direitos e tal, né? Deve ter passado perrengue financeiro e tal, imagino. Como pro grupo, né? Então, os caras conheciam o Gil ali há anos. O Gil era figura folclórica de Petrópolis. Né? Eles chamaram o cara porque o cara lavava carro na Irmãos D'Angelo, o cara era engraçado, dançava uma soul music ali, falaram, pô, aquele cara deve ser, né, engraçado. Fizeram um teste com o cara, deu super certo. O Gil Brother Away para Petrópolis, vou até fazer um comparativo com Niterói, seria tipo um índio pouca roupa de Niterói, né? A galera de Niterói aqui do canal, né? Todo mundo conhece o índio lá em Niterói, né? O cara foi no Jô Soares, deu entrevista. Em resumo, para você que não é de Niterói, o pouca roupa não é índio. Né? Um dia ele acordou, disse que estava com a pele avermelhada e eu tenho vocação para ser índio. E aí virou índio, né? Virou índio entre aspas. Então, tipo assim, o Gil Brother tava para um índio pouca roupa de Niterói. Né? E o índio pouca roupa até foi candidato a vereador nas últimas eleições. E ficou como suplente, hein? Mas assim, era algo meio parecido. Então a gente vê, né? O cara, infelizmente, veio a falecer, né? Lutando com dificuldades, o sobrinho buscou uma vaquinha na internet, tentaram roubar o dinheiro do cara, né, que o pessoal doou, então tentaram aplicar um golpe, tentaram sacar o dinheiro se passando pelo sobrinho, né? Então, ao meu ver, sabe, rapaziada, o Gil Brother e o próprio Fausto Fante, que veio a falecer, né, que tirou a sua própria vida, né, no meio desse turbilhão aí antes, né, questão de processo, queda de audiência e tal. Então, cara, eles sofreram muito no final, né? E poderia ser algo que poderia ser resolvido da melhor maneira possível, né? Talvez, tipo assim, o Gil sai, mas faz uma ponta aqui, outra ali, eu não sei, ou vai para um outro canal com indicação do Hermes e Renato. Isso aconteceu com o Bruno Sutter, né? Então, quando ele sai do Hermes e Renato, que ele fala, pô, eu não quero ficar fazendo, né, entre aspas, tá, a personagem, a Dona Peida na Record, né? Que ele volta pra MTV e assume o personagem Detonator, né? Cara, ele saiu super bem com o Hermes e Renato, né? Tanto é que ele está vinculado ao Hermes e Renato até hoje. Então, poderia ser, né, um caminho aí de harmonia, né? Eu acho que a harmonia nesse aspecto seria o melhor. Mas é isso, né? Tá aqui minha opinião sobre o caso, né, do Hermes e Renato. Tá aqui, né, também o Gil Brother Away, que veio a falecer, mas um cara que, meu irmão, ele não era um grande ator, né? Ao meu ver, tá? Mas ele interpretava ele mesmo e, cara, ele era muito mais engraçado do que 90% desses caras que fazem stand-up, né? Então, o humor brasileiro realmente está de luto e perde, né, um grande representante. Valeu, um abraço e até a próxima. Morou? Fui!